Você pode não concordar com tudo o que está neste livro. Na verdade, é até provável que se choque com algumas leis. Mas é exatamente por isso que ele continua sendo lido, discutido e temido desde que foi lançado. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, não é um convite à maldade. É um alerta para a realidade. Porque o poder, gostemos ou não, move as relações humanas em todas as esferas. E entender como ele opera é uma forma de proteção, estratégia e consciência. Aqui, você não vai ouvir conselhos idealizados. Vai ouvir verdades cruas, apresentadas de forma direta. E mesmo que você decida não seguir essas leis, o simples fato de reconhecê-las já te coloca numa posição diferente. A de quem não anda no jogo de olhos fechados. Vamos às primeiras 10 leis. Lei 1. Nunca ofusque o mestre. Se há algo que o poder não tolera, é a ameaça disfarçada de talento. Por mais que seu desejo seja impressionar, se você brilha mais do que aquele que está acima de você, o efeito será o oposto. Insegurança, rivalidade e rejeição. O caminho mais inteligente é fazer com que o mestre se sinta valorizado em sua presença, como se você fosse uma extensão da sua grandeza. Quando ele acredita que seu brilho depende dele, ele passa a te proteger, e não a te combater. Sutileza vale mais do que ostentação nesse jogo. Lei 2. Nunca confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. A confiança cega nos amigos pode ser uma armadilha emocional. Muitas vezes, a familiaridade gera expectativas, e com o tempo, inveja ou desprezo. Já os inimigos, por terem algo a provar, tendem a agir com mais cautela e até mais lealdade quando conquistados. Eles sabem que qualquer deslize será interpretado como recaída, ao contrário dos amigos, que às vezes acreditam que podem falhar impunemente. Em certas situações, um ex-rival pode ser um aliado muito mais útil do que um amigo de infância. Lei 3. Oculte suas intenções. Quem revela seus planos cedo demais, perde o elemento mais importante da estratégia: o fator surpresa. As pessoas gostam de entender o que está acontecendo para se prepararem, se protegerem ou até te sabotarem. Quando você age de forma ambígua, desloca a atenção, cria versões alternativas da realidade e age sem oposição direta. O mistério confunde e atrai ao mesmo tempo. E quanto mais tempo você conseguir manter seus objetivos em segredo, mais controle terá do cenário ao seu redor. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Falar demais é se expor além do que convém. É nos excessos que mora o erro, a contradição, a impressão de descontrole. Já quem domina o silêncio transmite força, serenidade e autoridade. É preferível que pensem que você sabe mais do que realmente sabe, a que descubram tudo o que você pensa. Palavras curtas, cirúrgicas e bem escolhidas fazem mais efeito do que longas explicações. Porque no poder, o que é sugerido muitas vezes pesa mais do que o que é dito. Lei 5. Proteja sua reputação com a vida. Antes de qualquer ação, vem a impressão que você transmite. A reputação é a imagem que caminha à sua frente e que, em muitos casos, fala por você antes que você abra a boca. Se ela for sólida, pode servir como escudo. Mas se for danificada, todo o resto desmorona. E o mais perigoso é que basta um deslize mal interpretado para que anos de confiança virem pó. Cuide da sua imagem com vigilância. E se precisar atacar, mire na reputação do inimigo. Ela, sozinha, pode destruí-lo por completo. Lei 6. Chame atenção a qualquer custo. O anonimato é a morte silenciosa de quem quer influenciar. No mundo do poder, o que é invisível é irrelevante. Estar presente não basta. É preciso se destacar, criar contraste, gerar curiosidade. Isso não significa ser escandaloso, mas sim saber como ocupar espaço de forma que ninguém consiga ignorar. O exagero visual, a postura firme, os gestos teatrais, todos podem ser recursos legítimos se usados com propósito. Porque no fim, quem não é notado, não é lembrado, e quem não é lembrado, não é levado a sério. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas leve o crédito. O jogo do poder não premia o esforço, premia o impacto. E nem sempre o impacto está em fazer, mas em parecer que fez. Utilizar os recursos, conhecimentos e capacidades dos outros sem revelar a origem é uma forma de alavancar sua imagem sem sobrecarga. Isso não é necessariamente manipulação, mas sim gestão estratégica de capital humano. O mundo se lembra de quem lidera, não de quem executa. O segredo está em transformar colaboração em autoridade. Lei 8.
faça os outros virem até você. Quem corre atrás revela pressa, insegurança ou dependência. Mas quando você se posiciona como aquele que é procurado, reposiciona a balança do poder. Atrair é mais forte do que perseguir. E se for preciso, use recompensas como isca, benefícios aparentes que seduzem o outro a se mover na sua direção. No momento em que ele abandona sua estratégia para entrar no seu território, você já venceu metade do confronto. No poder, quem define o lugar da batalha tem vantagem. Lei 9. Vença por suas ações, nunca por argumentos. Tentar convencer os outros com palavras é como tentar domar uma tempestade com explicações. Mesmo quando você vence uma discussão, frequentemente planta ressentimento. É muito mais poderoso deixar que seus resultados falem por você. Ações não deixam margem para debates. Elas impõem realidade. Quando você demonstra na prática o que é capaz de fazer, o impacto é direto. E o respeito que vem da observação é muito mais duradouro do que o que vem do convencimento forçado. Lei 10. Evite os infelizes e os azarados. Pessoas carregam energia e algumas funcionam como ímãs de problemas. Estar próximo de quem constantemente atrai caos, lamento ou derrota afeta mais do que você imagina. Não é sobre crueldade, mas sobre sobrevivência emocional e estratégica. A infelicidade crônica tende a contaminar quem está perto, com culpa, exaustão ou até queda de performance. Esteja ao lado dos que se erguem, não dos que se afundam. O ambiente em que você circula modela seus próprios resultados. Lei 11. Torne as pessoas dependentes de você. Independência total é uma ilusão no jogo do poder. Quem realmente manda é aquele cuja ausência causa impacto. Por isso, o segredo não está em ser bom sozinho, mas em ser essencial para os outros. Quando alguém percebe que não consegue seguir sem sua ajuda, sua presença se transforma em poder. Mantenha o controle sobre recursos, informações ou habilidades que os outros valorizam, mas nunca entregue tudo. O equilíbrio ideal é aquele em que você dá o suficiente para ser necessário, mas nunca o bastante para ser descartável. Lei 12. Use honestidade e generosidade seletivas para desarmar. Pessoas desconfiam de estratégias óbvias, mas se desarmam diante de gestos inesperados de sinceridade. Quando você oferece algo generoso ou verdadeiro, quebra a expectativa de manipulação e cria uma falsa sensação de segurança. Isso abre uma brecha emocional que você pode explorar mais tarde com precisão. Um pequeno gesto autêntico, feito no momento certo, tem o poder de anular resistências e colocar você em vantagem. É como oferecer um presente que, na verdade, prepara o terreno para o verdadeiro movimento estratégico. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele ao interesse próprio das pessoas. Gratidão é fraca como moeda de troca. O que move o ser humano é o ganho, não a lembrança do que foi feito no passado. Quando você pede ajuda se apoiando no que o outro pode conquistar e não no que ele te deve, a resposta é mais rápida, mais entusiasmada e mais eficaz. Mostre como sua proposta atende aos desejos dele. Enquadre seu pedido como uma oportunidade e não como um favor. Quanto mais o outro enxergar lucro ou vantagem na sua proposta, mais ele se sentirá envolvido e motivado. Lei 14. Finja ser amigo, haja como espião. A informação é a moeda invisível do poder. Quem sabe mais, manda mais. Por isso, aprenda a observar, ouvir e interpretar. Em vez de confrontar ou fazer perguntas diretas, use a simpatia como disfarce. As pessoas revelam muito mais quando acham que estão sendo ouvidas por um aliado. Em jantares, conversas informais ou encontros despretensiosos, detalhes valiosos escapam. E quando você conhece as fraquezas, hábitos e desejos de alguém, pode agir antes que ele sequer perceba que está sendo manipulado. Lei 15. Destrua completamente o inimigo. Poupar alguém que já tentou te destruir é como deixar uma brasa acesa num campo seco. Cedo ou tarde, o incêndio volta. Quando você decide confrontar, não pode parar na metade. Um inimigo enfraquecido ainda pode reunir força, reconstruir alianças e voltar mais perigoso do que antes. Por isso, se a guerra for inevitável, que seja total. Não se trata apenas de eliminar o corpo, mas de quebrar o espírito, de cortar toda a possibilidade de revanche. Só assim se constrói estabilidade real. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e o valor. A presença constante banaliza. O que está sempre disponível tende a perder valor, porque se torna comum, previsível, quase invisível.
Saber se retirar por um tempo cria um vazio, e esse vazio é o espaço onde nasce o desejo. Mas essa ausência precisa ser estratégica, sair no auge, desaparecer antes de se tornar repetitivo. Quando você domina a arte de sair e voltar na hora certa, transforma sua presença em um evento. E aquilo que é raro sempre atrai mais atenção do que o que é abundante. Lei 17. Mantenha os outros em suspense. Pessoas se sentem seguras quando conseguem prever o comportamento dos outros. Mas quando você age fora do script, confunde, desestabiliza e tira o controle das mãos alheias. Ser imprevisível é uma forma de comando. Quem não entende seus padrões não consegue se preparar para o próximo movimento. Isso cria tensão, respeito e até medo. O segredo é alternar lógica com surpresa, estabilidade com ruptura, porque o mistério sustenta o poder tanto quanto a competência. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. Isolamento pode parecer proteção, mas na prática é fraqueza disfarçada. Quem se fecha perde acesso à informação, à movimentação social e ao termômetro do ambiente ao redor. Além disso, quem se isola se torna alvo fácil, pois todos enxergam quem está só. O verdadeiro poder circula, observa, se mistura e forma alianças. Em vez de muros, construa redes. Porque quem está bem conectado tem olhos em todos os lugares. E é isso que realmente protege no fim das contas. Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não existe estratégia universal. Aquilo que funciona com uma pessoa pode ser um desastre com outra. Algumas pessoas perdoam, outras nunca esquecem. Algumas se submetem, outras se voltam contra você com ferocidade. Por isso, conhecer o perfil, o ego, as feridas e os gatilhos do outro é indispensável. Antes de agir, avalie com quem você está falando. O erro aqui não custa apenas a derrota. Pode custar inimigos silenciosos, vinganças longas e ruínas irreversíveis. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Tomar partido é abrir mão de parte da sua liberdade. Quando você se compromete com um lado, automaticamente cria inimigos do outro. Já quando permanece neutro, misterioso e difícil de conquistar, todos querem sua atenção. Essa posição permite que você observe, negocie, escolha e, principalmente, mantenha o controle. Seja o prêmio, não o soldado. O mais poderoso não é o que luta por uma causa. É aquele que faz os outros lutarem por sua atenção. Lei 21. Finja ser mais burro do que realmente é. As pessoas têm necessidade de se sentirem superiores, intelectualmente, emocionalmente, socialmente. Se você se mostra mais esperto desde o início, ativa defesas, resistência e inveja. Mas se adota uma postura sutilmente inferior, os outros se abrem, relaxam e revelam mais do que deveriam. E é nesse espaço que você coleta informações, constrói influência e muitas vezes assume o controle sem que percebam. Subestimar sua inteligência pode ser a forma mais inteligente de dominar o ambiente. Lei 22. Use a rendição como uma tática de poder. Nem sempre o confronto é o caminho mais sábio. Quando você está em desvantagem, insistir em lutar pode ser suicídio estratégico. Sabe o que é mais perturbador para o inimigo do que a resistência? A rendição fria e calculada. Ao se curvar, você retira o prazer da vitória do outro e ganha tempo para se reorganizar. É um silêncio que incomoda, uma pausa que assusta. Ceder no momento certo não é fraqueza, é preparação para o contra-ataque. Lei 23. Concentre suas forças. Espalhar energia em muitas direções ao mesmo tempo só gera desgaste e resultados superficiais. O poder verdadeiro vem da profundidade, não da dispersão. Escolha uma causa, uma relação, um projeto e invista com tudo. Quando você foca sua atenção, seu tempo e sua presença em um único ponto, cria impacto. Concentração gera intensidade e intensidade move estruturas. No jogo do poder, quem é diluído é esquecido. Quem é intenso é lembrado. Lei 24. Seja o cortesão perfeito. No universo do poder, muitas vitórias não vêm pela força, mas pela elegância com que se navega pelas relações. O cortesão domina a arte de agradar sem se submeter, de influenciar sem confrontar. Ele conhece a hierarquia, lê os sinais, mede palavras e distribui elogios como armas sutis. E enquanto os outros brigam por atenção, ele conquista sem ruído. Quem domina o jogo social com inteligência emocional e sofisticação, conquista espaço mesmo em terrenos hostis. Lei 25. Recrie-se constantemente.
Você não é obrigado a ser quem foi ontem. E no poder, quem se apega a rótulos fixos perde mobilidade. Recriar-se é controlar sua imagem, surpreender expectativas e desafiar os limites impostos pelos outros. Cada nova versão sua pode ser uma arma, uma estratégia, uma evolução. Não espere que o mundo te reconheça se você insiste em ser previsível. O poder pertence a quem domina sua própria narrativa. E isso exige reinvenção constante. Lei 26. Mantenha suas mãos limpas. Você pode até precisar sujar o chão, mas nunca deve deixar que vejam lama em suas mãos. A aparência de integridade e elegância é mais poderosa do que a verdade dos bastidores. Delegue o trabalho sujo, use intermediários, mantenha a distância pública de qualquer manobra duvidosa. A reputação deve ser protegida como se fosse ouro. Quando um erro é necessário, que não seja atribuível. Porque no fim, a percepção vale mais que os fatos. Lei 27. Alimente a necessidade das pessoas de acreditar em algo. As massas precisam de fé, propósito e direção. Se você souber canalizar essa necessidade para uma causa, uma ideia ou uma identidade, pode criar um verdadeiro culto em torno de si. O segredo não está na lógica, mas na emoção. Prometa mais do que entrega, crie rituais, mantenha o mistério. As pessoas seguirão você não pelo que você é, mas pelo que elas projetam que você representa. E isso, quando bem conduzido, é poder em estado puro. Lei 28. Entre com ousadia. A hesitação denuncia fraqueza. A dúvida contamina, gera incerteza, abre espaço para que outros questionem sua liderança. Por outro lado, quem age com firmeza e confiança cria uma aura de autoridade quase inquestionável. Mesmo quando erra, a ousadia impõe respeito. Porque no mundo real, a percepção de força vale tanto quanto a força em si. E ninguém segue o tímido. Todos seguem o audacioso. Lei 29. Planeje até o fim. Improvisar parece flexível, mas é perigoso quando você lida com poder. Cada movimento precisa levar em conta não apenas o agora, mas as possíveis consequências. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer vitória pode se transformar em derrota sem aviso prévio. Planejar até o fim é pensar 3, 4, 5 passos à frente. E quem prevê o fim, domina o percurso. O poder pertence a quem enxerga o que os outros ainda nem suspeitam. Lei 30. Faça seus feitos parecerem fáceis. Mostrar esforço demais diminui o brilho do resultado. O segredo está em entregar excelência como se fosse natural, como se nem tivesse exigido muito de você. A naturalidade impressiona, gera admiração e até inveja silenciosa. Ninguém precisa saber quanto você treinou, estudou ou preparou. Mostre o resultado, esconda o processo. Porque quando tudo parece simples vindo de você, os outros começam a acreditar que você é realmente diferente. Lei 31. Controle as opções. Faça os outros jogarem com as cartas que você distribui. O poder se manifesta quando você faz os outros acreditarem que estão no controle, mesmo quando tudo já foi arquitetado por você. Dar opções pode parecer democrático, mas quando todas elas te favorecem, é manipulação sutil. O segredo está em criar cenários limitados onde qualquer escolha leve para o resultado que você deseja. Isso reduz resistência e aumenta a sensação de autonomia do outro, quando na verdade ele está apenas seguindo o roteiro que você escreveu. É controle disfarçado de liberdade. Lei 32. Explore os sonhos e fantasias das pessoas. A realidade, na maioria das vezes, é dura demais para ser bem-vinda. Mas os sonhos, esses, ninguém rejeita. Quando você fala com o lado racional de alguém, enfrenta críticas e cálculos. Quando fala com o lado emocional, especialmente com a fantasia, conquista lealdade. Crie promessas vagas, mas encantadoras. Pinte cenários mágicos, ofereça caminhos de salvação. Mostre a possibilidade de uma vida que ninguém tem, mas todos desejam. Quem domina a fantasia, domina corações. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Todos têm uma fissura, um medo, uma obsessão, uma vaidade. Descobrir isso é encontrar a chave para acessar ou desmontar a pessoa por dentro. Pode ser uma insegurança antiga, um desejo secreto ou até uma lembrança mal resolvida. A questão não é apenas saber, mas saber usar. Você não precisa atacar diretamente, basta pressionar o ponto certo no momento certo. É assim que se negocia com vantagem, persuade sem esforço e vence sem precisar bater. Lei 34. Haja como um rei para ser tratado como tal. No jogo do poder, a forma como você se porta determina o respeito que recebe. Se você se encolhe, o mundo pisa.
Se se impõe, o mundo recua. Isso não é sobre arrogância, mas sobre postura. A maneira como você entra num ambiente, fala, se move, tudo comunica sua percepção de valor. E quando você age com dignidade e confiança, mesmo sem poder formal, as pessoas começam a tratá-lo como alguém especial. O tratamento que você recebe começa pela imagem que você projeta. Lei 35. Domine a arte do timing. Pressa é desespero disfarçado. Esperar demais é medo travestido de prudência. O poder está em saber quando agir, e isso exige leitura de contexto, sensibilidade e frieza. Há momentos em que o silêncio fala mais do que o movimento, e há horas em que um ataque rápido vale mais do que meses de preparo. Dominar o timing é não agir por impulso, mas com precisão. Quem se move no tempo certo não precisa se justificar depois. Lei 36. Despreze o que não puder ter. A obsessão por algo inalcançável consome energia, fere o ego e te torna vulnerável. Mostrar indiferença, por outro lado, é uma forma de poder. Quando você finge que não se importa, você redefine o valor daquilo. O desprezo esvazia o objeto de desejo e confunde quem achava que tinha vantagem sobre você. Às vezes, o verdadeiro controle não está em conquistar o que se quer, mas em parecer que nunca quis. O silêncio pode ser mais provocador do que qualquer disputa. Lei 37. Crie espetáculos envolventes. A imaginação é mais influente do que a lógica. E a memória das pessoas é moldada por imagens fortes, não por argumentos racionais. Crie símbolos, rituais, gestos teatrais, coisas que impressionam, que criam presença, que marcam. Você não precisa ter todo o conteúdo se tiver a encenação certa. Quem controla a estética, controla a narrativa. No fim, o poder muitas vezes não está em quem faz mais, mas em quem se faz ver melhor. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Ser diferente pode te tornar interessante, mas ser diferente demais pode te tornar um alvo. As pessoas se sentem ameaçadas por aquilo que não entendem, e quando você se posiciona como alguém que rompe com tudo, automaticamente se distancia da maioria. O segredo é parecer comum por fora, enquanto cultiva sua diferença por dentro. Exponha suas ideias para quem tem maturidade para recebê-las. Em público, mantenha um toque de familiaridade. Isso preserva sua liberdade de pensar e sua segurança de agir. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Emoções descontroladas criam brechas, e o segredo é fazer o outro se desestabilizar enquanto você permanece centrado. Nada desequilibra mais do que a raiva. Se você souber como provocar, irritar, tirar o outro do eixo, ganha uma vantagem estratégica. É no calor da emoção que as pessoas cometem erros. Faça com que o outro reaja enquanto você observa. E então, haja. O domínio emocional é uma das formas mais sofisticadas de poder silencioso. Lei 40. Despreze o almoço grátis. Tudo que é oferecido de graça carrega um custo oculto. Pode ser culpa, dívida emocional ou manipulação disfarçada de generosidade. Aprenda a pagar o que vale, não apenas por independência, mas por postura. Quando você paga, tem voz. Quando aceita tudo, se torna refém. Seja generoso com inteligência e desconfie dos que oferecem demais. No jogo do poder, o que é verdadeiramente valioso nunca vem sem preço, e você só mantém o controle quando mantém a autonomia. Lei 41. Evite seguir os passos de um grande homem. Assumir o lugar de alguém admirado pode parecer uma honra, mas é, na verdade, um fardo disfarçado. As comparações são inevitáveis, e o padrão já foi definido antes de você começar. Para escapar da sombra de quem veio antes, você precisa romper. Mude o caminho, quebre o molde, crie um estilo que ninguém consiga associar ao passado. O poder não nasce da imitação, mas da diferenciação. Você só será lembrado quando deixar de repetir e começar a reinventar. Lei 42. Ataque o líder, e o grupo desmorona. Na maioria dos conflitos, há um centro que alimenta o caos. Um agitador, um influenciador, um manipulador. Lutar contra todos ao mesmo tempo é perda de tempo. Identifique quem move os outros. Neutralize esse elemento, e o resto enfraquece. Sem liderança, até o grupo mais rebelde se dispersa. Essa é a raiz da estratégia. Ir direto à fonte, ao ponto vital, ao elo que sustenta a corrente, porque atacar a periferia nunca destrói o núcleo. Lei 43. Trabalhe no coração e na mente dos outros.
Você pode até conseguir resultados pela força, mas o efeito será sempre temporário. O verdadeiro poder é aquele que faz o outro querer fazer o que você deseja. Isso só acontece quando você entende o que ele valoriza, o que teme, o que deseja profundamente. Trabalhar o coração é seduzir emocionalmente. Trabalhar a mente é construir lógica convincente. Quando você combina os dois, forma aliados leais, não apenas obedientes. Lei 44. Use o espelho para desarmar e provocar. Imitar alguém é muito mais do que repetir gestos. É um modo de desequilibrar sem dizer uma palavra. O espelho devolve ao outro sua própria imagem, exagerada, caricata ou fiel. E isso, muitas vezes, o desestabiliza. Ele não sabe se está sendo ridicularizado, copiado ou desafiado. Esse tipo de provocação psicológica causa desconforto e confusão. E no campo da dúvida, quem observa com frieza tem a vantagem. O espelho é a arma silenciosa e precisa. Lei 45. Pregue a mudança, mas preserve as formas. As pessoas dizem que querem novidade, mas o que realmente buscam é segurança. Se você aparece como um revolucionário radical, gera resistência, medo e rejeição. Já se embala a mudança em respeito às tradições, ela entra mais suavemente. O truque é mudar a estrutura, sem parecer que está desmontando tudo. Vista a inovação com a roupa do familiar. Só assim você altera o sistema por dentro, sem acionar os alarmes. Lei 46. Nunca pareça perfeito demais. Ser admirado é bom. Ser idolatrado, perigoso. Porque onde há admiração, há inveja silenciosa. E quando você parece inalcançável, os outros começam a procurar falhas onde não existem, ou a criar as suas próprias. De vez em quando mostre uma fraqueza controlada, uma falha leve, uma vulnerabilidade que humanize. Isso desarma os invejosos e aproxima os indecisos. Porque ninguém persegue o imperfeito, mas muitos tentam derrubar quem parece ser invencível. Lei 47. Saiba quando parar. O maior erro de quem vence é continuar como se a vitória fosse eterna. O entusiasmo do sucesso pode se transformar em arrogância. E a arrogância te faz avançar quando já deveria ter recuado. Por isso, estabeleça o ponto final antes mesmo de começar. Quando alcançar o objetivo, pare, respire, reposicione-se. Ir além do necessário é desperdiçar energia, criar inimigos e colocar tudo a perder. Saber parar é tão poderoso quanto saber começar. Lei 48. Adapte-se. Seja formless. Nada no poder é fixo. As regras mudam, os cenários mudam, as pessoas mudam. Quem se apega a uma forma, a uma identidade rígida, acaba quebrando. Por isso aprenda a ser fluido como a água, moldando-se ao ambiente sem perder sua essência. Quando ninguém consegue te definir, ninguém consegue te controlar. E quando você aceita que nada é permanente, começa a jogar um jogo mais alto, o da adaptação constante. Porque no fim, o verdadeiro poder é ser irreconhecível e inevitável. Essas são as 48 leis do poder, condensadas, diretas, mas ainda assim, intensas. Se alguma delas te provocou, te fez refletir ou te lembrou de algo que você já viveu, então esse vídeo cumpriu seu papel. Agora, se você quiser se aprofundar de verdade em cada uma dessas leis, com exemplos, aplicações práticas e os riscos de ignorá-las, eu preparei um vídeo completo, com mais de 1h30 de conteúdo detalhado sobre cada uma delas. O link está aqui na descrição ou fixado nos comentários. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo vídeos com mais profundidade. Se inscreve para não perder os próximos episódios, porque aqui a gente vai além da superfície. E comenta aqui embaixo. Qual dessas leis você já aplicou? Ou viu alguém aplicar sem você perceber na hora? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.